Bom dia para todos. Olha aí, vocês já perceberam meu óculos novo? Para você ver, eu nem fiz nem consulta de vista. Comprei na farmácia, R$ 40. É feminino. Mas se a gente for observar hoje, ninguém sabe mais diferenciar o que é feminino e masculino. Entendeu? Meu óculos de uma perna só quebrou. Eu tive que comprar isso até eu fazer uma consulta de vista, meu Deus. Ninguém sabe quando, só o papai do céu sabe. Vamos lá. Eu tive falando em alguns vídeos aí sobre esse problema que está acontecendo no Brasil, né? Essa guerra política, essa guerra religiosa. A guerra religiosa na realidade já existe há muito tempo. Isso já aconteceu há muito tempo atrás e continua sempre assim. Mas vamos para a pergunta do seguidor. Você não deveria nem falar de evangélico. Você não é evangélico? É verdade. Pois você também não deveria falar de católico, não, que você também não é católico, não. Você não deveria falar de espírita, porque você não é espírita, mas Jesus falou sobre tudo. Ele nem era... ele nem tinha religião, mas ele falava sobre os líderes religiosos. Aí outro complementa com a pergunta, na sua opinião, quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo? Na realidade, é uma pergunta enigmática. Por que uma pergunta enigmática? Porque essa pergunta aí, na realidade, só quem poderia resolver essa pergunta, responder para você, seria Jesus Cristo. Mas como ele não está assim, pessoalmente, e você querer fazer uma consulta, né, falar com Jesus, assim, querer falar com Jesus na igreja, pedir para Jesus falar com você, de repentemente uma pessoa for falar dele mesmo, você nunca vai saber que é Jesus, se você não tiver o Espírito Santo. Mas deixa eu falar para você, olha. Jesus disse lá em Marcos 16:15, quem crê e for batizado será salvo, porém aqueles que não crê será condenado. Muitas pessoas dizem que para você ser salvo, algumas religiões, alguns pastores dizem que para você ser salvo você tem que ser batizado. Quem crê é você acreditar, certo? Leva você para o céu, na opinião deles. E se batizar também leva você para o céu. Mas Jesus disse que a salvação é individual, ou seja, dízimo não salva você, o batismo não salva você, você ser um grande orador não salva você carregar a Bíblia na mão não salva você, etc, etc e tal. Os salvos de Jesus Cristo, os separados do Pai, são justamente aqueles que estão longe da corrupção cristã, certo? Longe da corrupção cristã. Por que eu digo cristã? Não é se referindo a Jesus Cristo, não é se referindo a esses camaradas que se titula cristão, se titula pastor, se titula não sei o que, apóstolo, aquele, vai ser bozeira totalmente diferenciada. Mas vamos lá. Os salvos em Jesus Cristo, como ele diz que vai vir buscar, o noivo vai vir buscar a sua igreja. A igreja não é a casa onde as pessoas estão usando como um ponto de apoio de salvação, não. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita no ser humano de coração limpo, no ser humano de boa consciência, não praticar os maus que as Escrituras Sagradas descrevem para mim não praticar, ou tentar não praticar, certo? Como ele falou com aquela mulher adúltera, ide e não pequeis mais, ou seja, ide não fazer mais o que você estava fazendo, certo? Mas o que leva o ser humano é a chave de tudo, da sua salvação, a chave da sua salvação é esse versículo. O que salva o ser humano é o arrependimento.
como está escrito lá em Romanos 9:10, ou é 10:9, eu acho que 9:10 diz, é saber, se tu credes, se tu confessares que Jesus Cristo, não, se tu credes que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca, com o coração se faz confissão para o arrependimento. Não, com o coração se crê para a justiça. Pronto, é isso aqui. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Porque através de nossas línguas, nossos lábios, sai aquele pedido de perdão profundo, diretamente da sua alma, do seu coração. Então, o que leva o ser humano a ser salvo, até a salvação, a tão desejar a salvação de Jesus Cristo, é o arrependimento só. Porque se você tem arrependimento, você aceitou a Jesus. E aceitar Jesus é a partir do momento que você começa a ter amor pelo próximo. É quando você começa a reconhecer que você erra, que você necessita de pedido de perdão. Então, essas pessoas que se arrependerem de verdade, o arrependimento genuíno, será salvo. São poucas. É tanto que Jesus disse, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos estão dentro da ideia da religião aí, ó, só para fingir uma vida que não tem. Certo? Esses pastores aí são os primeiros a pagar o preço. A maioria desses pastores são os primeiros a pagar o preço, porque estão colocando as ovelhas de Jesus para se desviar do caminho verdadeiro, que é as Escrituras Sagradas. E outra coisa bem interessante, lá em 34 de Ezequiel, se você pegar a Bíblia aí, 34 de Ezequiel vai falar sobre os pastores infiéis, que eles vão dar conta das ovelhas que se desviaram, que o lobo devorou, e das ovelhas que morreram sem a salvação, vão pagar o preço. E eu vou dizer a você, meu amigo, se você continuar lendo esse capítulo todo, em 34 de Ezequiel, você vai ver a relação de coisas abençoadas por esses pastores corruptos. Viu? Pense nisso e comece a ter uma vida genuína, pelo menos tente, certo? Não deixe ninguém colocar dúvida na sua mente, porque foi a primeira coisa que Satanás usou lá no Jardim do Éden. Quando ele perguntou à mulher, foi assim que Deus disse? Que se tu comeres desse fruto tu morrerás? Não, tu serás igual a Deus, sabedor do bem e do mal. Então assim, não deixe esses camaradas, esses cebosos, essas almas cebosas, a maioria dessas almas cebosas, líderes religiosos, a corromper o seu raciocínio lógico, não. Tá certo? Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja conosco.